Fala, rapaziada do Legal Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Assis com vocês. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje, né, a gente vai falar um pouco aí sobre o possível adiamento do Super Clássico aí, aliás, da Supercopa do estado do Pará, né, que estava marcado inicialmente para domingo. Muito provavelmente a gente vai ter aí uma alteração na data desse jogo, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bora falar também um pouquinho sobre o time do Remo, né? E vamos falar aqui também sobre o Águia, né? O time do Águia, nosso adversário aí, que teve, infelizmente, um acidente ontem, que teve uma vítima, né? Uma vítima fatal, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Bom, meus amigos, se inscreve aí, você que não se inscreveu no nosso canal, você que já é inscrito, deixa o like, comente aí se você achar necessário nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, tá, galera? Esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos, telefone da Santa Fé, tá aí na tela para você, entre em contato com a galera da Santa Fé, para você comprar o seu artigo religioso, textos, imagens, escapulários, tudo isso você encontra por um preço especial lá na Santa Fé. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, não sei se vocês ficaram sabendo, mas duvido muito que alguém aqui que acompanha o vídeo não saiba. Ontem nós tivemos, infelizmente, um acidente envolvendo ali a delegação do Águia que estava disputando a Copinha. Eles estavam regressando, né, para o Pará quando houve o acidente e tivemos uma vítima. O preparador físico acabou falecendo no local. Um acidente não foi simples. Graças a Deus não tivemos mais outras vítimas, não tivemos nenhum óbito, né? E os garotos, os meninos estão bem, né? Tiveram apenas escoriações, tiveram também ferimentos, né? Mas infelizmente perdemos um profissional, né? Um profissional que dedicava o seu tempo ao Águia de Marabá, dedicava o seu tempo ao time marabaense, né? E é um acidente que pegou todo mundo de surpresa e acabou totalmente com o clima bom que a gente tinha para o jogo de domingo. O Águia estava com uma expectativa muito grande de enfrentar o Clube do Remo e nós, torcedores, estávamos com uma expectativa muito boa para ver o nosso time pela primeira vez, né? Primeira vez na temporada. Infelizmente, isso aí não vai acontecer, né? Pelo menos a princípio. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas o Águia está aí tomando as providências, né, para tentar resolver essa questão, as questões burocráticas principalmente, e o Clube do Remo postou uma nota oficial ali, desejando toda a solidariedade ao time marabaense, a delegação, mas também se colocando à disposição para qualquer coisa, né? O Remo se colocou à disposição. E assim, o Águia está querendo solicitar o adiamento do jogo para domingo, para terça-feira. E eu queria aqui apenas saber o seguinte. Na questão de luto não vai resolver. Tem muita gente falando, mas não tem clima para o jogo domingo. Mas também não tem clima para terça-feira, gente. Então quer dizer, o cara vai estar sofrendo no domingo e na terça-feira ele já vai ter superado? Não. Não é por isso. É mesmo pelas questões burocráticas. Não tem como você pensar no jogo agora, tendo que resolver isso, tendo que prestar todo o apoio necessário à família do profissional que acabou perdendo sua vida. Então, eu acredito que é a melhor coisa a se fazer. É a melhor coisa a se fazer. Eu adiaria mais. Eu não adiaria para terça-feira. Eu adiaria para o próximo mês, para quando tivesse, né? Porque o calendário do Remo vai ser cheio. O calendário do Remo já está programado, né? Quando começar os jogos do Remo, não vai parar mais até o dia 2. Até o dia 2 de dezembro, o Remo tem um calendário cheio. Talvez ele tenha um espaço lá para agosto, setembro, né? Porque o Remo provavelmente vai estar só disputando o Brasileirão, né? Quem sabe uma Copa do Brasil ali nas fases finais, mas o Remo basicamente vai estar jogando só o Brasileirão. E aí você adiaria um jogo que deveria acontecer no início, lá para essas datas, é difícil, é complicado, né? Principalmente porque não se sabe se o Águia vai chegar nas fases finais da Série D, não se sabe. Então, tá certo que o Águia está tentando adiar o jogo justamente por essa questão, né? Uma questão sensível. Não pela questão de luto, tá? Como eu vejo muita gente falando, não tem clima, mas terça-feira tem clima. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É mais a questão burocrática mesmo. E eu acredito que essa mudança de data vai acontecer. E o jogo deverá passar
de domingo para terça-feira, tá? Então o clube do Remo deverá atuar na terça-feira contra o Águia de Marabá, jogo valendo pela Supercopa Grão-Pará. Enquanto isso, o Remo segue trabalhando, segue ali fazendo os trabalhos, né? Vai ter pelo menos mais um dia e meio para trabalhar. E aí vamos ver, né, aonde que o Remo vai treinar, porque eu não sei se o Remo vai, se isso acontecer, claro, ainda vai ser definido agora pela parte da tarde, mas provavelmente essa mudança de data vai acontecer. Se o Remo vai continuar no CT do Retrô, porque a volta do Remo está marcada para o dia 17, né? E aí o Remo voltaria no dia 17, ficaria 18 e 19, e só jogaria no dia 20 contra o Águia, se for marcado para terça-feira. E aí a pergunta é a seguinte: o Remo vai treinar mais um dia, vai prorrogar um pouco mais lá no CT do Retrô o seu tempo? Porque eu não acho que seja problema, né? Acho que o Remo só pode ali chegar para a galera do Retrô, ó, gente, a gente precisa ficar mais um tempinho aí, porque o nosso jogo foi adiado por 2 dias. Acho que é isso que deve acontecer. Mas eu não sei também se o Remo já tem passagens compradas, né? Tem toda uma questão de logísticas também referente a isso, tá? Bom, rapaziada, estamos próximos de começar a primeira divisão do futebol brasileiro. E eu já venho acompanhando aí os clubes da Série A, né? Ontem, por exemplo, Botafogo, anteontem o Fluminense entraram em campo, o Vasco também entrou em campo ontem, com o time basicamente titular, venceu o Maricá, tomou o gol do Marcelo, inclusive. O São Paulo ontem na Bacia das Almas, na base do desespero total, venceu a equipe do São Bernardo. Eu ainda não vi o Remo em campo. Talvez o Remo seja a única equipe da primeira divisão do futebol brasileiro que não tenha entrado em campo ainda. Talvez, tá? Eu tenho quase certeza disso. Mas eu estou falando aqui por uma questão de achismo. Por quê? Vamos lá. Vamos 1 a 1. Atlético Mineiro já entrou em campo. Atlético Paranaense já entrou em campo, né? O Flamengo já entrou em campo. O Corinthians já entrou em campo. O Palmeiras já entrou em campo. O Santos já entrou em campo, né? O Coritiba já entrou em campo. O São Paulo já entrou em campo. A Chapecoense já entrou em campo. O Internacional, o Grêmio já entrou em campo, aí já são 11. O Cruzeiro já entrou em campo, 12. O Botafogo já entrou em campo, 13. O Fluminense já entrou em campo, 14. O Vasco já entrou em campo, 15. Né? Vamos conferir aqui, não tem problema nenhum. 15 com o Vasco, né? Quem são os outros também? O Mirassol já entrou em campo, 16. O Bragantino já entrou em campo, 17. Os 2 do Nordeste, Bahia e Vitória, já entraram em campo também. Só o Remo que não. Por isso que eu falo, o Campeonato Paraense, na minha opinião, vai começar atrasado. Na minha opinião, vai começar atrasado. Era para o Campeonato Paraense ter começado pelo menos no dia 15. Pelo menos. E vai começar no dia 24. Isso mostra, né, o apoio total que eles têm ao Remo. A preocupação total que eles têm com o Remo na Série A. O Remo, antes de estrear na Série A, vai ter feito, eu acho, o menor número de jogos dos times da Série A. Ah, Wene, mas o Remo não está jogando com o time principal, o Flamengo não está jogando com o time principal, o Botafogo não está jogando com o time principal, o Fluminense também não, mas eles estão jogando, gente. E só não estão jogando com o time principal porque não querem. O Remo nem isso está. Pare para analisar um pouquinho. E aí você vai entender o que eu estou tentando te dizer. Se o Remo quisesse testar o time dele, ele não ia conseguir. O único jogo que o Remo tem para testar o time para o jogo contra o Vitória é esse agora contra o Águia. Porque contra o Bragantino, provavelmente o Remo vai poupar, vai estar 3 dias da estreia, não vai botar o time titular contra o Bragantino. Então, a Federação Paraense deveria ter um pouco mais de sensibilidade. Porque, cara, depois de 20 anos, depois de incríveis 20 anos, o futebol paraense tem um novo representante na Série A. Desde que a Série A virou a Série A que é hoje, uma Série A potente, uma Série A com investimentos absurdos, com receitas absurdas, nenhum time da Série A tinha pisado lá. Tanto é que o Remo vai ser o time que vai ter uma arrecadação histórica, que nenhum time chegou nem perto nessa temporada. E os caras não pensaram nem no calendário, não olharam para os outros calendários. E agora, a possibilidade de ter mais um adiamento, né, por conta de uma coisa que não estava no controle, nem do Águia, nem do Remo. Quem dera se estivesse no controle, né? Ninguém ia querer que o acidente acontecesse. Mas, infelizmente, aconteceu. Uma fatalidade.
E eu tô falando isso aqui para vocês como um torcedor que está preocupado com o Remo. Eu não estou preocupado só com o fato do Remo ter montado um elenco cheio de apostas. Não. Eu estou preocupado também com o fato do Remo ter jogar menos jogos que todos os outros adversários da Série A. Ah, Wayne, mas o time vai estar descansado. Você vai ver como vai ter esse tipo de comentário aqui, cara. Você vai ver como tem gente que, só pelo fato de eu ter dado a minha opinião, vai concordar com a Federação Paraense de Futebol, cara. Vai ter time, vai ter torcedor. Porque o cara não tá nem aí se o que eu tô falando é correto, é coerente. Não, ele só quer me hatear. Só isso. Eu já percebi isso. E essas pessoas eu ignoro aqui. Vai comentar aqui? Vai comentar. Vai ter os likezinhos que ele quer aqui? Vai, nos comentários. Mas eu não vou responder. Eu vou responder você, que tá me indagando, que tá vindo aqui, o N. Pô, tá errado isso aí, pô. Eu acho que tá certo dessa maneira aqui, tal. O cara que vem aqui, esse bicho só fala merda, só critica o time. Eu não vou te responder, pô. Não vou. Não vou perder meu tempo. Porque eu sei o seu interesse aqui nos comentários. O seu interesse nos comentários é apenas tumultuar, encher meu saco. E eu não vou te dar essa moral. Se a sua família não te dá moral, não vai ser eu que vou te dar moral aqui, referente a isso. Se você quer discutir futebol comigo aqui nos comentários, fica à vontade, dê a sua opinião, explique ela aí, não tem problema nenhum. Agora, vir aqui me hatear, eu não vou perder meu tempo. Bom, rapaziada, fica aí com o recado dos nossos patrocinadores. Chegou 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal, um mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta, o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil.